aleluia, 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 pois o Senhor... Convido você para esta celebração de Páscoa. Páscoa, passagem. Passagem da escravidão para a liberdade. Páscoa, passagem para a vida, da morte para a vida. Jesus ressuscitou. Nesta alegria nós queremos celebrar. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, irmãos e irmãs na fé, iniciando este culto, neste dia de Páscoa, relembramos toda a humildade e obediência de Jesus em nosso favor. Mas também nos lembramos o quanto somos pecadores diante de Deus. Por isso queremos com humildade confessar todos os nossos pecados, suplicando que em nome de Jesus Ele nos conceda o perdão. Oremos. Senhor Jesus Cristo, tudo o que aconteceu naquela Semana Santa foi culpa nossa. Somos pecadores. Te traímos como Judas, te negamos como Pedro, lavamos nossas mãos como Pilatos. Perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Olha para nós e capacita-nos com o Teu Santo Espírito, para que continuemos em pé e em marcha rumo à eternidade preparada para os Teus filhos. Nossos olhos estão voltados para o túmulo vazio neste dia, pois a vitória de Jesus garante a nossa vitória. Perdoa-nos, levanta-nos, livra-nos, consola-nos, ó Deus. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus nos convida a cantar as aleluias de sua vitória sobre a cruz. A Páscoa é a maior festa da cristandade e nós olhamos com confiança para Ele, Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. A paz de Jesus esteja com você. Tudo eu anuncio em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o dia da Páscoa é o salmo de número 16, que diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todos sempre há de ser. Façamos oração. Ó Senhor, Santo Deus, concede-nos a graça de celebrar mais uma vez a Páscoa. E mais uma vez, jubilosos, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Aceita a nossa gratidão, pois tens nos preservado a vida em meio às muitas dificuldades que assolam o nosso país e o mundo. Concede-nos saber que o túmulo vazio de Jesus, ali, exatamente ali está a nossa esperança. E que nesta fé permaneçamos. Pedimos isto em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador ressuscitado. Amém. A leitura para o Antigo Testamento nós a encontramos no livro do profeta Isaías, o capítulo 25, dos versículos 6 a 9. Observem a linguagem do profeta. O Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos. Carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. Neste monte ele acabará com o pano que cobre todos os povos, e com o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Palavras para o dia da Páscoa. E a epístola para o domingo de Páscoa nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 15, onde o apóstolo Paulo traz grandes explicações sobre a importância da ressurreição de Cristo, quando Ele é a razão da nossa fé e nossa esperança. Leitura diz assim: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuaram firmes. Por meio dele vocês também são salvos,
se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. E por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Até aqui a leitura da epístola. Que Deus abençoe sua palavra entre nós. Amém. Agora nós cantamos mais um hino. Cristo coroai, Cordeiro vencedor, ouvidos coros celestiais, dos anjos o louvor, erguei vibrante voz de todo o coração, louvando aquele que morreu e deu-vos salvação. A Cristo coroai, seu lado e mãos olhai, das suas chagas o esplendor e a glória contemplai, nem anjos lá do céu o podem compreender, que o próprio Filho de Deus Pai pelo homem
e a fim de dar-nos salvação, da tumba triunfou. Cantemos seu poder, morreu, mas ressurgiu, a vida eterna nos ganhou e a morte destruiu. A Cristo coroai, dos tempos é Senhor, e do universo imenso é Deus, eterno Criador, ao grande Redentor, que deu-nos salvação, eternamente tributai louvor e adoração. O Evangelho para o domingo de Páscoa nós encontramos em Marcos capítulo 16, os versículos de 1 até 8, onde diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Este é o Evangelho do Senhor. Nós também confessamos a nossa fé usando as palavras do Credo Apostólico. Convido você que está em casa a acompanhar comigo através das palavras. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nesse momento, cantamos mais um hino. Linda Páscoa do Senhor, nem no céu um resplendor, é Jesus que ressurgiu e da morte nos remiu. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor.
esperes, pecador, venha Cristo Salvador, Ele a vida te conduz, junto ao Pai na eterna luz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo se multipliquem entre nós. Estimados amigos, irmãos e irmãs na fé, saúdo a todos na certeza da ressurreição e da vida eterna. Nós estamos celebrando a Páscoa e lembramos que a doutrina da ressurreição é a mais importante na vida da igreja. A certeza da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição faz com que a igreja continue ativa, de pé e em marcha para a eternidade. É o teste definitivo da fé cristã. Todos os evangelistas se ocuparam com este assunto. E eles testemunharam de forma assim muito unânime para a realidade da ressurreição, sem a qual a nossa fé não teria sentido. Vocês ouviram na leitura de 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo é enfático ao dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E mais adiante ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Assim, a maior notícia já anunciada para a humanidade é: Ele ressuscitou. E hoje não é diferente. E eu, mais uma vez, estou aqui para dizer: Ele ressuscitou. A cada vez que você vai na igreja, você vai ouvir esta confirmação: Ele ressuscitou. Por isso nós temos fé e esperança. As mulheres que vieram ao túmulo prestar as últimas homenagens a Jesus se depararam com algo inédito. Elas compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E elas vinham caminhando preocupadas com a pedra que fora colocada na entrada do túmulo. O evangelista Marcos faz questão de ressaltar que a pedra era muito grande. A primeira surpresa foi que elas, de longe, perceberam que a pedra já estava removida. Era um problema a menos. Mas a segunda surpresa foi que, quando elas entraram no túmulo, avistaram um jovem vestido de branco sentado do lado direito. Evidentemente, o anjo estava ali porque sabia da vinda destas mulheres ao túmulo. Elas vieram e esperavam encontrar o corpo morto do crucificado. E o anjo logo esclarece, anunciando que Jesus estava ressuscitado. Era a notícia que elas não esperavam, mas era a mais importante notícia que elas poderiam ouvir. É impressionante como Deus ele quebra as expectativas daquelas pobres mulheres. Elas estão preocupadas com a pedra, Deus remove a pedra. Elas esperam encontrar um corpo morto, mas encontram um anjo. Por isso elas ficam atemorizadas. Elas não conseguem nem expressar com palavras o sentimento que elas sentem nesse momento. Elas ficam atemorizadas, ou seja, mudas,
perplexas, espantadas. Aliás, numa reação bastante natural ao ser humano numa situação assim. Mas o anjo diz: não tenham medo. Esta foi uma palavra preciosíssima pronunciada pelo anjo, porque por trás desta palavra está a graça de Deus revelada no Salvador Jesus. Graça que Ele trouxe para o mundo pecador. O anjo quer remover o medo dessas mulheres. Remover o medo significaria livrá-las dos problemas próprios desta vida. A obra da salvação estava completa. Agora não faltava mais nada. Elas agora poderiam viver. Então esta é uma mensagem grandiosa da Páscoa. É simples assim. Agora você pode viver. O que Jesus fez foi bem feito, foi completo. Ele venceu nossos inimigos infernais. Ele nos reconciliou com o Pai Celestial. Agora podemos viver sempre em comunhão com Ele, lógico. E quando Ele nos levar deste mundo, vamos com Ele para as mansões celestiais. Jesus ressuscitou. Ele verdadeiramente ressuscitou. Aqueles discípulos e aquelas mulheres experimentaram acontecimentos muito tristes nos últimos dias. Eles até ficaram revoltados e eles pensavam que tudo tinha acabado como numa grande tragédia. Eles viveram momentos desesperadores. Imaginem o que se passava na mente deles a partir daquela crucificação trágica na sexta-feira. Quantas perguntas sem resposta, quanto medo. Certamente eles pensaram: tudo acabou, que decepção. Eles nunca imaginavam que toda aquela tragédia poderia acabar em alegria, verdadeira e duradoura alegria. Eles não contavam com a vitória de Jesus sobre a morte. Por esse motivo, esse capítulo na história da humanidade é o mais importante. A ressurreição de Jesus é a base de toda a nossa esperança e alegria. Ressurreição não é mera possibilidade futura, mas ressurreição é realidade presente. A Bíblia assim o assegura. Todo cristão sabe que está aqui no mundo de passagem. A Bíblia diz que nós não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Aguardamos aquele que venceu para nos levar. Ele prometeu nos levar. Lógico que isso vai acontecer no seu tempo e a seu modo. O anjo falou para aquelas mulheres: ele não está aqui. E ele até indicou: vejam o lugar onde o tinham colocado. O lugar estava vazio, mas os lençóis de linho estavam lá. Ele ressuscitou miraculosamente. E é com o corpo ressuscitado que ele começa a fazer suas aparições, tanto para as mulheres como para os discípulos. Inclusive ele mostra os sinais dos cravos, ele mostra o sinal onde o soldado o furou com uma lança do lado. Tomé não queria acreditar e Jesus fez isso, mostrando os sinais. Jesus trazia a mesma identidade, porém com um corpo glorioso, porque agora ele vai viver o seu estado de exaltação. Então são muitos os argumentos bíblicos que provam a ressurreição. Com a ressurreição de Cristo, a morte perde o seu poder e também sua ameaça. Todos nós sabemos que a morte causa medo, muito medo.
Nós, diante da morte, estamos diante do desconhecido. O apóstolo Paulo fala que a morte é o último inimigo a ser vencido. Mas nunca nos esqueçamos, Jesus venceu esse inimigo e venceu por nós, para que a morte não nos tragasse eternamente. Ainda olhando para as palavras do anjo, ele mandou as mulheres contarem para os discípulos o que elas viram, inclusive com o recado de que Jesus os encontraria na Galileia. Mas elas, por causa do susto e também do medo, não contaram nada a ninguém. Quem sabe num primeiro momento elas nada anunciaram, mas certamente depois elas falaram, e falaram muito. Os discípulos também. Os discípulos e as mulheres não esperavam por uma notícia dessas. Mas o Espírito Santo trabalhou a mente deles para compreenderem as Escrituras. E eles cumpriram com a ordem de Jesus. Saíram pelo mundo pregando o Evangelho a toda a criatura. E o ponto mais importante da pregação deles era: Jesus ressuscitou, Jesus venceu. Ele veio ser o Messias e ele venceu. E é isso. A mensagem da ressurreição precisa ser compartilhada. Ela sempre foi e sempre será uma mensagem missionária, mensagem consoladora, que produz vida e esperança. O Cristo ressuscitado é presença viva. Não é apenas uma lembrança, uma figura, um personagem, não. Os cristãos já o conhecem. E os cristãos querem conhecê-lo melhor. Os cristãos querem compartilhar este amor que ele tem pela humanidade. E os cristãos não se esquecem de falar que a cruz está vazia. Ele venceu. A história da Páscoa é um fato registrado na história. Os discípulos e as mulheres foram testemunhas oculares da ressurreição. Eles viram o túmulo vazio. Eles se encontraram com Jesus. Eles foram transformados pela experiência que viveram. E a igreja primitiva espalhou a notícia do Cristo vitorioso. Em cima do Cristo vitorioso, a igreja surgiu. E a notícia chegou até nós. E nós, com a mesma intensidade, espalhamos essa notícia pelo mundo afora. Fazemos, lógico, ali onde estamos, onde vivemos e com quem convivemos. A ressurreição é a festa maior da cristandade. A nossa fé não é vã. Ela está fundamentada no túmulo vazio e no Cristo que aparece vitorioso. Por isso, Páscoa é dia de vitória. Por isso nós a celebramos com alegria. É a festa da vida. Continuemos festejando a Páscoa com muita alegria e devoção a Deus. Pois, de fato e de verdade, Jesus ressuscitou. Amém. Que a paz de Cristo, que vai além do nosso entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Convido você para acompanhar comigo a oração geral da igreja para este domingo de Páscoa. E logo após esta oração, em conjunto nós oramos o Pai Nosso. Ó Todo-Poderoso e Eterno Deus, receba a nossa gratidão, pois por meio da ressurreição de Jesus venceste a morte e abriste as portas da vida eterna para nós. Sabemos que a fé é um presente
E tu nos deste a fé por ocasião do nosso batismo. Por isso pedimos, fortalece a nossa fé por meio da tua palavra, pois a cruz continua sendo poder de Deus para a nossa salvação. E Jesus não permaneceu nela, ela está vazia. Afasta de nós os falsos profetas que fazem previsões e afirmações sem respaldo na tua palavra para confundir os fracos e indefesos. E coloca dentro de nós os bons pensamentos e os bons desejos, para que sejamos testemunhas da ressurreição de Jesus, pois Ele nos garante: eu vivo e vocês também viverão. Permite, Senhor, não olharmos para a Páscoa apenas como um dia de festa ou um feriado, mas sim como a Bíblia diz, um dia que o Senhor fez, ou seja, dia de vitória. Pois quando a morte e a sepultura era o destino certo e final de todos, Jesus ressuscitou. Cremos, confiamos que todas as promessas se cumpriram e que tu tens nos céus as moradas que Jesus foi preparar para todos os que nele confiam. Também nesse dia de Páscoa, ó Deus, oramos por dias melhores. A doença avança e muitos morrem. Os profissionais da saúde estão cansados. Concede discernimento a todos, para cumprirem com os protocolos de higiene e distanciamento e serem obedientes às autoridades sanitárias. Por outro lado, concede sabedoria às autoridades, para que sejam zelosos na proteção da população, especialmente dos mais carentes. Obrigado, ó Deus, por este culto de Páscoa. Concede que continuemos a nossa celebração durante todos os domingos do ano, pois cada domingo é domingo de festejar a vitória de Jesus. Tudo nós buscamos por meio dele. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz que Cristo trouxe na ressurreição permaneça entre nós. E agora recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Obrigado por sua participação, por sua atenção, e convido você para as outras oportunidades que virão. Que Deus nos conceda um dia muito feliz e uma semana protegida e abençoada. Amém.